Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Henrique, sou do grupo 7. Vim apresentar aqui para vocês, de maneira resumida, o tema do nosso trabalho para facilitarmos a discussão no dia da apresentação, que é relacionado ao Acórdão Stauder de 1969. O Acórdão Stauder foi uma decisão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, originado em uma questão aparentemente inicialmente banal, relacionada à venda de manteiga subsidiada a famílias em condição de vulnerabilidade social, mas que trouxe consequências importantes para a interpretação dos direitos fundamentais no âmbito das comunidades, posteriormente, a partir de 1992, no âmbito da União Europeia, com a sua criação pelo Tratado de Maastricht, e para o direito comunitário europeu. Antes de começarmos a tratar fundamentalmente do Acordo Stauder, acho importante nós contextualizarmos a Europa ali no processo pós-Segunda Guerra Mundial. A Europa passava por uma desorganização econômica contundente, uma perda demográfica de milhões de pessoas, um abalo sem precedentes na infraestrutura física dos países europeus. E ali se chegou à conclusão de que uma guerra das proporções da Primeira e da Segunda Guerra Mundial não era só indesejável, mas como deveria ser materialmente impossível. E por uma iniciativa da política externa francesa, centrada sobretudo em dois nomes principais, o Jean Monnet e o Robert Schuman, chegou-se à criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço transferiu a produção desses dois materiais estratégicos fundamentais para o esforço de guerra para uma autoridade supranacional, o que fez com que os países abdicassem de parte da sua soberania e que eventuais ímpetos de belicistas, como que foi o da Alemanha ali na Segunda Guerra Mundial, tivessem um pouco mais de dificuldade para serem colocados em prática por parte dos países europeus. E o êxito dessa seca fez com que os países aprofundassem a integração ali a partir de 1957 com os Tratados de Roma, que criaram tanto a Comunidade Europeia da Energia Atômica, que era fundamental e estratégica ali naquele contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, quanto a Comunidade Econômica Europeia, que transferiu ainda mais itens além do carvão e do aço para esse processo de integração econômica. E aqui é fundamental para compreendermos o processo que iremos tratar no Acórdão Stauder, a política agrícola comum criada no âmbito dessas comunidades. Essa política ela foi extremamente bem sucedida no âmbito europeu, inicialmente designada a assegurar uma renda estável aos produtores agrícolas, né? Ali no contexto da década de 60, os produtos agrícolas passavam por oscilações muito contundentes no comércio internacional, era um fator inclusive que afetava bastante as economias latino-americanas com a deterioração dos termos de troca, e era designada, portanto, ao aumento da produtividade e assegurar essa renda estável aos produtores europeus. Ela foi extremamente bem sucedida, mas gerou um efeito não desejado, que era um excesso de oferta de produtos agrícolas, sobretudo de leite e derivados, nos mercados internos das comunidades. E aí, a solução que as instituições europeias acharam para tirar esse excedente de oferta dos mercados europeus, que acabavam gerando custos de armazenamento que os produtos perdiam, foi vender esses produtos a preços subsidiados para pessoas de vulnerabilidade social que se encontravam em uma situação ali de baixa renda, veteranos de guerra e etc. E aí, esse processo de controle da venda, especificamente aqui no caso de manteiga, que gerou o litígio relacionado ao caso Stauder. Então, o que acontece? O Erich Stauder, ele era um veterano de guerra, residente ali na cidade de Ulm, na Alemanha, e tinha o direito de participar do programa de venda de manteiga em virtude da sua condição de inválido de guerra. Entretanto, de acordo com a regulamentação para a concessão do benefício na Alemanha, o beneficiário precisava apresentar ao vendedor ali no momento da compra, ao caixa, que estava passando a manteiga, um cupom destacável contendo o seu nome completo e o seu endereço. Então isso na prática significava que toda vez que Stauder quisesse comprar a manteiga, e todos os alemães também, ele tinha que publicar ou revelar publicamente
toda a sua identidade, sua condição de pessoa dependente de assistência governamental e o seu endereço. Inconformado com essa situação, ele argumentou que essa exigência, colocada em prática na Alemanha, era desnecessária e discriminatória. O programa acabava, nesse contexto, transformando um benefício social em uma forma de exposição pública, submetendo os beneficiários a um processo ali de constrangimento ou até de estigmatização para eventuais pessoas transeuntes que estivessem passando no mercado e que acabavam vendo que o Stauder era um beneficiário de um programa social. Isso ia de encontro com a lei fundamental alemã, que valorava valores fundamentais protegidos constitucionalmente e especialmente a dignidade da pessoa humana e o direito à privacidade. Então, inconformado com esse contexto, com esse processo reiterado de exposição da sua privacidade, Stauder decidiu questionar a medida perante os tribunais. Ele foi, primeiramente, ao Tribunal de Stuttgart, na Alemanha, resolvendo o litígio dentro do âmbito do direito interno alemão. E esse litígio, por se tratar de uma norma de direito comunitária, foi para o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, no ano de 1969. E aí, quando essa questão chegou lá, os juízes perceberam que o problema era ainda mais complexo do que parecia. Ao analisarem as diferentes versões da lei que regulamentava a concessão do desconto, os juízes descobriram que, nas versões em alemão e em holandês, o texto sugeria que o beneficiário deveria apresentar um cupom contendo a sua identificação pessoal para que o desconto na manteiga fosse efetivado. Entretanto, nas versões em francês e italiano, a exigência era apenas de um cupom individualizado, o que não implicava no compartilhamento dessas informações diretamente com o caixa do supermercado. Então, diante dessa discrepância, o tribunal precisou decidir qual que seria ali a baliza de interpretação para essas normas europeias que, com eventuais erros ou discrepâncias na tradução, geravam interpretações distintas. No acórdão proferido em 12 de novembro de 1969, os juízes afirmavam que as normas comunitárias devem ser interpretadas de maneira uniforme em todos os Estados-membros. E o objetivo ali nesse processo de interpretação é identificar a verdadeira finalidade da norma e adotar uma interpretação que melhor preserve a sua coerência e aplicação em toda a comunidade europeia. Então, o tribunal concluiu que a legislação não exigia a divulgação do nome do beneficiário para a obtenção de desconto. O controle contra as fraudes poderia sim ser realizado nos moldes dos franceses e dos italianos, que concediam cupons individualizados sem a exposição dessas informações e, consequentemente, sem a violência com relação ao direito à privacidade, que foi o argumento do Stauder no seu processo junto ao Tribunal Administrativo de Stuttgart. E, mais importante do que a vitória de Stauder, foi o precedente criado pela decisão de que as interpretações das normas no âmbito do direito comunitário europeu devem ser uniformes e menos restritivas aos cidadãos atrelados ali ao contexto de criação dessas normas e as suas finalidades. Com isso, o acórdão julgado de 1969 que solucionou o caso Stauder representou um marco fundamental na evolução do direito no âmbito das comunidades europeias, porque foi a primeira vez que o Tribunal de Justiça reconheceu expressamente que os direitos fundamentais faziam parte dos princípios gerais do direito comunitário e que deveriam ser protegidos pela ordem jurídica europeia, apesar desses direitos não estarem previstos expressamente no Acordo Constitutivo das Comunidades Econômicas. Embora tenha surgido a partir de uma questão aparentemente simples relacionada ao comércio de manteiga, afirmou-se que os atos comunitários não poderiam violar esses direitos fundamentais expressos nas constituições nacionais. E, além disso, ele contribuiu para fortalecer a legitimidade e a aceitação da primazia do direito comunitário pelos Estados-membros, demonstrando que a integração econômica europeia também estava comprometida com a proteção dos direitos individuais. É isso, pessoal.